A luz revela e se esconde ao mesmo tempo. Brilhante em suas apresentações, impecável em suas estratégias, economizando milhões para empresas com sua astúcia de Harvard, enquanto sua alma desmorona silenciosamente sob o peso de uma contradição existencial que ninguém ousa nomear. Quando o espelho começou a mentir para ele, quando exatamente a beleza se tornou sua prisão mais elegante, nós a vemos confusa diante da mesa do restaurante caro, esperando que outras pessoas paguem, observamos, a perplexas quando seus relacionamentos perfeitos fader sem explicação, como se estivessem habitando um universo paralelo, onde as leis de causa e efeito trabalham sob regras que apenas ela não conhece. Nós vimos isso em todos os lugares. O colega deslumbrante que analisa dados complexos, mas não consegue entender por que os homens não se comprometem. A bela amiga com um doutorado em psicologia que acredita que sua beleza a isenta de desenvolver habilidades para se relacionar. Uma tragédia silenciosa se desenrola diante de nossos olhos todos os dias. Uma catástrofe existencial que ninguém nomeia. Porque as mulheres mais bonitas tomam as decisões mais catastroficamente estúpidas sobre amor, relacionamentos e natureza humana básica. Há uma verdade devastadora que explica tudo. Uma revelação que desmorona os fundamentos de nossa compreensão social. As mulheres bonitas são ignorantes relacionalmente, porque ninguém jamais lhes disse a verdade sobre qualquer coisa que importa. Não ocasionalmente, às vezes, nunca. Por 20, 30, até 40 anos de vida, existiram em uma realidade em que a verdade foi extinta no momento exato em que se tornaram atraentes. Contemplar a economia desta extinção. Quando uma mulher possui algo que os homens desejam desesperadamente, sua beleza, sua atenção, seu corpo, esses homens dizem absolutamente tudo o que acreditam aumentar suas possibilidades de obtê-lo. A verdade se torna não apenas irrelevante, mas ativamente contraproducente. A comunicação estratégica se torna a única moeda que você gasta. Não estamos falando de alguns homens mentindo para algumas mulheres. Esta é uma extinção sistemática da verdade que começa no momento em que desenvolve curvas e continua até o dia em que morre. Cada conversa está contaminada com a agenda. Cada feedback é filtrado através do desejo. Cada opinião é modificada pela esperança. A bela mulher se torna vítima da maior fraude já perpetrada. Uma civilização inteira conspirando para convencê-la de que o mundo trabalha de maneiras que absolutamente não o fazem. Ele vive em um universo paralelo, onde causa e efeito opera de acordo com regras completamente diferentes da realidade que todos os outros habitam. O que torna essa tragédia completa é que ela não tem ideia de que isso está acontecendo. As mentiras são tão consistentes, como universais, como aparentemente genuínas que as aceita como verdade objetiva. Ele constrói toda a sua visão do mundo, suas estratégias de relacionamento, seu entendimento de homens e natureza humana em uma base de engano sistemático projetado para servir aos interesses sexuais dos outros, em vez de ajudá-la a navegar pela realidade. Ele se torna o que eu chamo de professor de autodestruição. Alguém que cria sistematicamente o oposto do que ele quer, porque está operando com informações completamente falsas sobre como os relacionamentos realmente funcionam. Vamos voltar ao momento em que esse desastre começa. Ele tem 13 anos, talvez 14 anos. Ontem foi invisível. Apenas mais um adolescente desajeitado, tentando resolver a tarefa de matemática e hierarquias sociais. Então a puberdade atinge como uma explosão nuclear, e tudo muda da noite para o dia. De repente, homens de todas as idades olham para ela. Não apenas caras da idade dela, mas homens adultos, professores, pais de seus amigos, estranhos na rua. Ele adquiriu um poder maciço que não entende. Ele não pode controlar e definitivamente não está emocionalmente equipado para lidar. É assustador, emocionante e confuso ao mesmo tempo. Os detalhes cruciais que todos ignoram. Uma garota ainda é emocional e psicologicamente, mas eles lhe deram poder de nível adulto sobre o comportamento de homens adultos. Sua idade real diz 14. Mas sua maturidade emocional continua a se desenvolver como qualquer outro adolescente, exceto que ele agora exerce uma influência. Isso desafiaria uma mulher completamente madura. A partir desse momento,
Ele nunca mais ouvirá a verdade dos homens. Cada interação se torna uma negociação em que a honestidade é a estratégia perdida e o acordo estratégico é o jogo vencedor. O momento em que ele se torna bonito é o momento em que a verdade morre em seu mundo. Os homens ao seu redor não são maus, são racionais. Eles descobrem rapidamente que dizer a ele o que ele quer ouvir recebe respostas positivas, atenção, talvez até recompensas físicas. Dizer a ele o que ele precisa ouvir os elimina de seu círculo social. A estrutura de incentivo é cristalina e os atores racionais respondem de acordo. Deixe-me explicar a matemática brutal que cria esse desastre. Ser honesto com mulheres bonitas não faz sexo. Ser desonesto geralmente faz. Isso cria o que eu chamo de contradição honestidade e 6. Uma situação em que o que ela mais precisa, feedback honesto, é precisamente o que os homens têm menos incentivos a serem fornecidos. Pense nisso como uma sala de aula em que o professor faz perguntas em aberto, mas ataca qualquer aluno que não dê a resposta que já decidiu ouvir. O que você acha da minha nova abordagem? Parece um pedido de opinião honesto, mas na realidade é uma prova com apenas uma resposta aceitável. O aluno que dá a resposta honesta incorreta é destruída. O aluno que dá a resposta estratégica correta é elogiada. Mulheres bonitas criam exatamente essa dinâmica em cada relacionamento. Eles pedem feedback, mas respondem negativamente ao feedback que desafia suas suposições. Eles afirmam valorizar a autenticidade, mas a validação de recompensa. Eles dizem que querem opiniões genuínas, mas punirem quem os fornece. A probabilidade matemática de que qualquer resposta honesta esteja acidentalmente alinhada com o que ela quer ouvir é basicamente zero. Talvez 1 de 20 no melhor dia possível. A probabilidade de o acordo estratégico produzir resultados positivos está próximo da certeza completa. Os homens não são estúpidos. Otimizar para obter resultados em vez de princípios. É aqui que a contradição se torna catastrófica. Enquanto essas mentiras protegem os homens de rejeição a curto prazo, eles criam desastres de longo prazo para as mulheres que os recebem. Ela toma decisões com base em informações falsas, obtém resultados terríveis e recebe mais mentiras para explicar por que informações falsas não funcionaram. O ciclo é perpetuado até que seu entendimento da dinâmica humana básica seja completamente divorciada da realidade. As mulheres apenas recompensam a verdade que coincide com o que já queriam ouvir. Qualquer outra verdade, independentemente de quão precisa ou útil, é punida. Isso cria uma pressão de seleção em que apenas mentiras estratégicas sobrevivem em seu ecossistema de informações. Somente uma pequena fração dos homens diz a verdade às mulheres bonitas e se enquadra em categorias muito específicas que revelam exatamente por que a honestidade é tão extinta nessas dinâmicas. Primeiro, homens com extraordinária dedicação à honestidade, aqueles indivíduos incomuns que colocam os princípios à frente do ganho pessoal. Talvez eles representem 2% da população masculina, e geralmente pagam custos sociais graves por seu compromisso com a realidade. Segundo, homens no espectro autista para quem as consequências sociais são importantes menos que a precisão. Eles lutam para entender por que devem modificar a verdade para lidar com as emoções de outra pessoa. Eles entregam sem feedback do filtro, porque a desonestidade estratégica literalmente não faz sentido em sua fiação neural. Terceiro, homens de família, pais e irmãos que não estão tentando dormir com isso e têm um investimento genuíno de longo prazo em seu poço, em vez de acesso a curto prazo ao seu corpo. Esses homens podem absorver as consequências emocionais de sua aversão, porque seu relacionamento não depende da manutenção de sua aprovação sexual. Veja o que todas essas categorias têm em comum. Elas são imunes ao poder de sua beleza ou têm razões convincentes para priorizar seu sucesso a longo prazo em relação ao conforto de curto prazo. Todos os outros, a esmagadora maioria dos homens que encontram, têm incentivos poderosos para mentir, em vez de dizer a verdade. O resultado é que ele vive em um deserto de informação em que a verdade é mais rara que a água no Saara, e está morrendo de envenenamento por engano, sem nem saber que ele está com sede. Imagine trabalhar para um chefe com um ego frágil que se torna hostil quando é desafiado, ataca os funcionários que discordam de suas ideias
e tem o poder de demitir qualquer um que ameaça sua auto-imagem. Este chefe pede sua opinião honesta sobre suas estratégias terríveis. Mas você sabe ver outros funcionários que a honestidade leva ao suicídio profissional. Você diria a esse chefe quando suas ideias são catastróficas? Você apontaria seus erros? Você ofereceria críticas construtivas que poderiam melhorar os resultados, mas que poderiam desencadear sua raiva? Ou você sorria, assentia e dizia: chefe, essa é uma estratégia brilhante. Enquanto você controla silenciosamente os danos entre os hacks, a maioria dos funcionários racionais escolheria a sobrevivência sobre honestidade. Eles elogiariam as más ideias publicamente enquanto trabalhavam para minimizar seus danos em particular. Eles concordariam com a lógica defeituosa enquanto encontrariam maneiras de desviar, a mais tarde. Eles se tornariam estratégicos, sim pessoas, porque o cálculo da recompensa torna a honestidade economicamente suicida. Mulheres bonitas geralmente criam dinâmica idêntica em seus relacionamentos. Os homens aprendem rapidamente a discordar, levam a explosões emocionais. Desafiar leva a acusações de não ser apoio. E fornecer feedback honesto leva ao fim do relacionamento. Enquanto isso, o acordo leva ao acesso contínuo. A validação leva a respostas positivas. E a declaração estratégica pode levar a recompensas sexuais. A resposta racional masculina se torna: diga o que eu tenho a dizer para manter minha posição e evitar ser demitido, em vez de ajudá-la a entender a realidade, mesmo que tudo me custe. Eles não estão tentando enganá-la maliciosamente. Eles estão tentando sobreviver em um sistema onde a verdade é punida e as mentiras são recompensadas. Isso cria o que os economistas chamam de risco moral. Uma situação em que a pessoa com poder é isolada das consequências de suas decisões, enquanto outros apoiam o custo de acomodar suas ilusões. Aqui está o motivo pelo qual esse sistema se torna permanentemente autodestrutivo, em vez de autocorretivo. As mulheres bonitas aprendem a esperar por validação, concordância e declaração estratégica de cada interação com os homens. Quando alguém ocasionalmente lhes diz a verdade, ele não parece uma informação valiosa. Parece um ataque pessoal que deve ser repelido. A punição pela verdade é rápida e severa. As mulheres ficam com raiva, ofendem, ficam defensivas e muitas vezes encerram os relacionamentos com homens que fornecem feedback honesto. A verdade raramente muda seus pontos de vista predeterminados de qualquer maneira, porque essas visões foram reforçadas por décadas de concordância estratégica de centenas de outros homens. Enquanto isso, as mentiras são recompensadas com respostas positivas, acesso contínuo e, às vezes, benefícios íntimos. Os homens aprendem que seu trabalho não é ajudá-la a entender a realidade. Seu trabalho é validar qualquer realidade que ela já tenha construído, independentemente de quão desapegada a causa e efeito possam ser. Isso cria o que os psicólogos chamam de reforço intermitente, a forma mais poderosa de condicionamento comportamental já descoberto. Às vezes, a verdade é severamente punida. Às vezes é ignorado. Mas mentiras são consistentemente recompensadas. A lição se torna cristalina. A honestidade é de alto risco com uma recompensa mínima, enquanto o acordo estratégico é de baixo risco com benefício consistente. Os padrões de resposta das mulheres tornam esse desastre inevitável. Eles já decidiram o que querem ouvir antes de fazer a pergunta. Qualquer desacordo é interpretado como um ataque pessoal ao seu julgamento, seu caráter ou valor. O colapso emocional e a destruição dos relacionamentos se tornam mais prováveis quando alguém diz a verdade do que quando alguém fornece validação estratégica. A resposta racional masculina se torna: diga o que eu tenho a dizer para sobreviver a essa interação, porque tentar ajudá-lo a entender a realidade é um suicídio relacional. Cada interação reforça o padrão até que o sistema esteja permanentemente bloqueado em forma de engano. Anos desse reforço constroem modelos de realidade baseados inteiramente em décadas de mentiras de centenas de homens diferentes. Ela desenvolve crenças sobre relacionamentos, homens e natureza humana que estão completamente desconectados de como essas dinâmicas realmente operam no mundo real. As mulheres que não são excepcionalmente bonitas recebem feedback de qualidade, fundamentalmente diferentes dos homens.
o que lhes permite desenvolver uma compreensão mais precisa dos relacionamentos e da natureza humana. Enquanto ainda encontram comunicação estratégica, eles também recebem entrada honesta suficiente para calibrar sua compreensão da realidade. Os homens que interagem com a aparência média que as mulheres têm, menos motivação para mentir, porque as recompensas potenciais por engano são pequenas. Eles estão mais dispostos a discordar, mais propensos a fornecer feedback honesto, mais inclinado a tratá-lo como uma pessoa completa, em vez de apenas uma possível oportunidade sexual que eles precisam manipular. Isso não significa que as mulheres comuns sempre recebam a verdade. Os homens ainda têm incentivos para serem estratégicos, mas eles recebem controles ocasionais de realidade misturados com comunicação estratégica, o que lhes oferece oportunidades de aprendizado que as mulheres bonitas nunca recebem. As mulheres comuns ainda se incomodam quando recebem feedback honesto que não querem ouvir, mas recebem com mais frequência porque os homens têm menos motivação para absorver as consequências emocionais de seu descontentamento. A análise de custo-benefício é diferente quando a recompensa visual não é extraordinária. O resultado é que as mulheres médias desenvolvem modelos menos distorcidos de como os relacionamentos realmente funcionam. Eles não mentiram de maneira tão consistente ou compreensiva quanto seus colegas mais atraentes. Eles experimentam consequências naturais para o mau comportamento mais rapidamente, porque os homens têm menos motivação para tolerar a disfunção, quando a compensação não é esmagadora. Mulheres bonitas, pelo contrário, podem manter padrões catastroficiais de relacionamento por anos, porque os homens suportam enormes quantidades de caos irrealista, certo, e expectativas em troca do acesso à beleza extraordinária. Esse feedback atrasado os impede de aprender com seus erros até que o dano se torne irreversível. É aqui que a tragédia chega ao seu clímax. Todo esse engano finalmente produz exatamente o oposto do que as mulheres bonitas realmente querem. Eles acabam se tornando arquitetos de seus próprios desastres românticos, ao tomar decisões com base em informações completamente falsas sobre como os relacionamentos funcionam. O resultado é previsível e devastador. Somente a beleza não pode indefinir um comportamento maluco indefinidamente. Os homens podem tolerar disfunção significativamente significativa, enquanto aguardam o acesso à beleza valer o custo, mas não a toleram permanentemente. Eventualmente, mesmo a mulher mais impressionante descobre que o aspecto não pode fazer transtornos de personalidade indefinidos, expectativas irreais ou instabilidade emocional. Eu experimento o que chamo de fazer a vitória na derrota, ter opções românticas ilimitadas, mas consistentemente alcançam resultados ruins, porque sua estratégia para usar essas opções é baseada em mentiras em vez de realidade. Ele tem todas as vantagens, mas falha de qualquer maneira, porque foi sistematicamente desinformado sobre como tirar proveito dessas vantagens de maneira eficaz. Os modelos distorcidos da realidade inevitavelmente levam a resultados desastrosos. Quando a sua causa e a compreensão do efeito estão completamente errados, suas tentativas de criar os resultados desejados falharão sistematicamente, geralmente produzindo exatamente o oposto do que você está tentando alcançar. O ciclo é perpetuado porque cada relacionamento falhado reforça o padrão em vez de corrigi-lo. Em vez de questionar sua abordagem, você recebe mentiras mais estratégicas que explicam por que as mentiras não funcionaram. Em vez de desenvolver um entendimento preciso, ele obtém validação por suas falsas crenças e respiração para testar as mesmas estratégias fracassadas com homens diferentes. Está preso no que os economistas chamam de um ciclo de feedback negativo, onde a falha reforça os mesmos comportamentos que criaram falha em primeiro lugar. Cada desastre confirma sua visão mundial distorcida, em vez de desafiá-la, porque todos ao seu redor têm incentivos para protegê-lo da realidade, em vez de ajudá-lo a entendê-lo. A única fonte consistente e real na vida de uma mulher bonita normalmente vem de fortes modelos masculinos em sua família. Pais e irmãos que a amam o suficiente para priorizar seu longo prazo, estar bem sobre seu conforto de curto prazo e não tem agenda sexual que se beneficie dela.
Esses homens podem dizer a verdade porque podem lidar com suas explosões emocionais sem perder nada de que precisam. Eles podem absorver sua raiva, apoiar seu descontentamento e persistir por sua resistência, porque o relacionamento deles não depende da manutenção de sua aprovação para acesso ou benefícios. Família forte também tem a capacidade de criar consequências para o mau comportamento de maneiras que os interesses românticos não podem ou não desejar. Eles podem retirar o apoio, aplicar pressão e criar responsabilidade porque têm uma influência que não depende de sua aprovação sexual. Essa capacidade de apoiar a verdade com as consequências é crucial, porque as consequências são o que transforma as informações sobre a mudança de comportamento. Os membros da família representam sua melhor oportunidade de permanecer conectado à realidade. A única oportunidade de permanecer fundada e um mundo que tenta sistematicamente desconectar, de causa e efeito. Sua motivação baseada no amor significa que eles se preocupam mais com o seu longo prazo, ser bem, do que por causa de seu conforto emocional imediato. Mas mesmo essa vantagem familiar geralmente falha, porque algumas mulheres bonitas se acostumam à manipulação e validação que até rejeitam a responsabilidade de amor de pessoas que realmente querem ajudá-las. Eles aprenderam a usar manipulação emocional, culpa e retirada de afeto para treinar até membros da família para evitar dar um feedback difícil. Quando a responsabilidade amorosa é rejeitada, ela desce mais profundamente no que eu chamo de pensamento da terra de fantasia. Uma compreensão completamente irrealista dos relacionamentos que se torna mais desapegada da realidade todos os anos. A tragédia da oportunidade desperdiçada ocorre quando sua melhor oportunidade para a verdade é destruída, porque ela se tornou tão viciada em validação que não pode tolerar a honestidade, mesmo as pessoas que a amam incondicionalmente. As mesmas pessoas que poderiam salvá-la do engano tornam-se vítimas de sua necessidade de manter ilusões em vez de enfrentar a realidade. As mulheres bonitas adquirem enorme poder sobre as emoções e o comportamento dos homens, sem ganhar esse poder através da experiência, sabedoria ou desenvolvimento de personagens. Isso cria o que eu chamo de desastre de poder à vida, onde a influência excede amplamente o entendimento, levando a decisões previsivelmente catastróficas sobre como usar essa influência. A maioria das formas de poder vem com processos de aprendizagem incorporados que desenvolvem o estudo juntamente com a autoridade. Os líderes empresariais adquirem sabedoria através de anos de sucessos e fracassos. Os líderes políticos aprendem através de posições menores antes de adquirir influência importante. Até as celebridades geralmente desenvolvem alguma compreensão de seu impacto através da exposição gradual à fama. As mulheres bonitas geralmente adquirem um poder maciço da noite para o dia durante a adolescência, sem qualquer desenvolvimento correspondente da sabedoria necessária para usar esse poder de maneira eficaz. Eles têm influência nas decisões, emoções e comportamento dos homens, sem entender os relacionamentos, a psicologia masculina ou as consequências a longo prazo de suas ações. Esse desastre de poder abdulência cria a máxima influência com o mínimo de entendimento. Eles podem afetar drasticamente o comportamento dos homens, mas não entendem por que suas ações produzem os resultados que produzem. Eles podem inspirar intensa devoção, mas não sabem como mantê-la. Eles podem atrair atenção ilimitada, mas não sabem como transformá-lo em uma associação sustentável. A lacuna é estendida ao longo do tempo, porque o próprio poder impede experiências de aprendizagem que desenvolveriam a sabedoria. Quando você pode obter o que deseja através da manipulação em vez de entender, nunca desenvolve as habilidades necessárias para o sucesso sustentável. Eventualmente, o desastre se torna insustentável. O poder sem sabedoria leva a decisões autodestrutivas que finalmente prejudicam o poder e os relacionamentos que poderiam ter criado. As mentiras recebidas por mulheres bonitas operam no que os psicólogos chamam de sistema de condicionamento comportamental, um padrão de recompensas e punições que forma o comportamento de maneira mais poderosa do que qualquer processo consciente da tomada de decisão. Nesse caso, as mentiras são constantemente recompensadas enquanto a verdade é consistentemente punida, criando um ambiente psicológico em que o engano se torna não apenas esperado, mas exigido.
Esse sistema de condicionamento cria distorção da realidade, onde o mundo se torna cada vez mais deformado ao longo do tempo. Cada mentira que ela recompensa ensina homens que mentir funciona melhor do que honestidade. Cada verdade que castiga ensina a eles que a honestidade é suicídio relacional. O ciclo de feedback se torna autorreferente até que a verdade seja extinta em seu ecossistema de informações. Enquanto isso, ela desenvolve o que os economistas chamam de profecia auto-realizável sobre o comportamento masculino. Ele espera que os homens lhe digam o que ele quer ouvir, em vez do que ele precisa saber. Portanto, crie condições que afirmam receber validação estratégica em vez de feedback honesto. Suas expectativas garantem que você tenha mentiras em vez de real. A adaptação masculina racional a esse sistema é aprender o que produz resultados versus o que a realidade representa. Os homens descobrem que o sucesso com mulheres bonitas não tem nada a ver com honestidade e tudo a ver com comunicação estratégica projetada para lidar com suas emoções, em vez de informar sua compreensão. Isso cria uma tragédia para todos os envolvidos. Mulheres bonitas perdem o acesso às informações necessárias para tomar boas decisões. Os homens comprometem sua integridade para obter acesso à beleza. Os relacionamentos são construídos sobre o engano estratégico, em vez de uma conexão autêntica. Todo mundo perde, mas o sistema persiste porque a estrutura de incentivos torna quase impossível alterá-lo. O que estou descrevendo não é um fracasso único em mulheres bonitas. É um padrão previsível que emerge quando alguém adquire o poder. Não ganho em um sistema em que outros têm fortes incentivos para evitar desafiar esse poder. Este é um problema estrutural, não uma falha individual. Os homens geralmente não reclamam que mulheres bonitas são estúpidas em áreas onde sua beleza não afeta a qualidade do feedback. Eles se destacam acadêmicos, profissionalmente e tecnicamente porque esses ambientes fornecem informações honestas sobre o desempenho. A disfunção surge especificamente em áreas onde seu apelo influencia como as pessoas respondem a elas. Isso representa um tipo específico de disfunção que se correlaciona com a atratividade em vez de déficits gerais de inteligência. É uma falha previsível que emerge das condições ambientais em vez de limitações genéticas. O padrão tem um problema complementar na psicologia masculina. Homens de sucesso se tornam insuportáveis por razões semelhantes. Quando as pessoas adquirem poder sem a responsabilidade correspondente, tendem a desenvolver uma compreensão distorcida de seu impacto nos outros. O poder corrompe, não porque o poder é inerentemente mau, mas porque o poder isola as pessoas das consequências de suas ações. Entender isso como um padrão mais amplo nos ajuda a reconhecer que mulheres bonitas são vítimas de um sistema que está sistematicamente, em vez de vilões que optam por permanecer ignorantes. Eles estão respondendo racionalmente às informações que recebem. Só que as informações que eles recebem são sistematicamente falsas. A coisa mais importante a entender sobre esse fenômeno é que mulheres bonitas merecem simpatia em vez de culpa. Eles são vítimas de um sistema que está a partir do momento em que se tornam atraentes para o dia em que morrem. Eles estão operando com informações falsas sobre a realidade, não porque são estúpidas, mas porque todos ao seu redor têm incentivos poderosos para mantê-los desinformados. Os homens que mentem para eles também não são maus. Eles estão respondendo logicamente a uma estrutura de incentivo que pune a honestidade e recompensa a validação estratégica. Eles estão tomando decisões racionais dentro de um sistema que torna a verdade econômica e socialmente perigosa. Isso cria uma tragédia para todos os envolvidos. Mulheres bonitas perdem o acesso às informações necessárias para criar relacionamentos bem-sucedidos. Os homens comprometem sua integridade e autenticidade para obter acesso à beleza. A sociedade perde os benefícios que podem vir da comunicação honesta entre homens e mulheres. As raras exceções, homens de família fortes que quebram esse ciclo, representam a única esperança de impedir que mulheres bonitas se desconectem da realidade. Mas mesmo essas exceções geralmente falham porque o sistema é tão poderoso e o reforço é tão consistente que mesmo a responsabilidade de amor é rejeitada em favor de mentiras confortáveis. Este é fundamentalmente um problema estrutural sobre como a sociedade gerencia a beleza e o poder,
em vez de um fracasso pessoal de mulheres bonitas ou homens desonestos. O problema está no acordo de incentivo, não no caráter dos indivíduos que operam dentro desse acordo. Compreender essa dinâmica é o primeiro passo para alterá-lo. Quando reconhecemos que mulheres bonitas são vítimas de engano sistemático em vez de sua própria confusão, podemos resolver o problema de maneira diferente. As mulheres bonitas que desejam escapar dessa armadilha devem buscar ativamente a verdade, mesmo quando se sentir desconfortável, criar espaço para um feedback honesto, mesmo quando desafia suas crenças e desenvolver uma curiosidade genuína para entender a realidade em vez de ter seus pontos de vista existentes validados. Homens que se preocupam com mulheres bonitas devem encontrar coragem para fornecer feedback honesto, mesmo quando arriscar consequências negativas, priorizar resultados de curto prazo a longo prazo e se recusar a permitir a disfunção, mesmo ao permitir que pareça mais fácil ou mais lucrativa. A sociedade deve reconhecer que a beleza cria desafios únicos que requerem diferentes sistemas de apoio. O que dizer a verdade deve ser valorizado no acordo estratégico e que o caráter em desenvolvimento é tão importante quanto o desenvolvimento da aparência para o sucesso e a realização a longo prazo. A solução não é eliminar a beleza ou fingir que não cria vantagens. É para garantir que essas vantagens não impeçam o desenvolvimento de outras habilidades necessárias para o florescimento humano. A beleza deve melhorar os relacionamentos, não substituir as habilidades que fazem com que os relacionamentos realmente funcionem. A verdade pode ser perigosa no curto prazo, mas as mentiras são sempre mulheres catastróficas de longo prazo. E mulheres bonitas que aprendem essa lição cedo o suficiente para agir de acordo são aquelas que vêm para conservar sua beleza e sua felicidade.